Doutor Eugênio Pacelli de Oliveira, Procurador Regional da República, mestre em Ciências Penais e doutor em Ciências Penais pelo UFMG. Em 1990, entrou no serviço público como Procurador do Estado de Minas Gerais, permanecendo lá até 1993, quando entrou para o Ministério Público Federal como Procurador da República em Minas Gerais. Entre 2002 e 2006, atuou como Procurador Regional Eleitoral e, em dezembro de 2007, foi promovido ao cargo de Procurador Regional da República, ano em que passou a trabalhar na PRR1, no Núcleo Criminal, no CRIM. Pacelli possui ampla experiência teórica e prática na área de direito, com ênfase em direito processual penal e direito penal, tendo sido relator-geral da Comissão de Juristas, responsável pelo novo Código de Processo Penal 2008-2009. Além disso, o procurador é autor de vários livros. Passamos neste momento a palavra ao procurador, doutor Eugênio Pacelli. Boa tarde. Lamento. O atraso não é de minha responsabilidade, eu estava à disposição desde as 13 horas, mas, inevitavelmente, a gente se depara ainda com alguns transtornos em eventos jurídicos que terminam por encavalar palestras sobre outros e aí em prejuízo geral. Eu tenho uma satisfação muito grande de retornar à casa onde me formei, onde fiz meu mestrado, meu doutorado, meu bacharelado. Quando convidado, tive imediatamente a vontade de vir, embora algo também me detivesse pela tematização geral, que diz respeito à investigação, soluções para a investigação moderna. E eu realmente não me sinto habilitado para indicar soluções para a investigação moderna. Eu não tenho feito investigações no campo das investigações teóricas no campo das investigações criminais. Mas o que reafirmou a vontade, e daí o meu comparecimento, é exatamente a possibilidade de discutir e conversar com vocês algo em torno do sistema acusatório. Há no Brasil um profundo dissenso, uma profunda desinteligência sobre várias questões que envolvem sistema acusatório e sobre questões que envolvem investigações e sistemas de investigação. Eu sei que muitas pessoas têm notícias do juizado de instrução, de modalidades investigativas dirigidas pelo Ministério Público, outras ainda pelo juiz, que é o caso do juizado de instrução, no qual o juiz prossegue sendo o comandante da investigação, dirigindo a investigação, ou seja, com poderes hierárquicos para escolher os rumos a serem adotados na investigação. E há também um modelo que cresce a cada dia mais, e é o que prevalece na Europa e nos Estados Unidos, que é o Ministério Público comandando a investigação. Por razões muito óbvias. O Ministério Público é o órgão que detém a legitimação ativa para os diálogos com a magistratura, com o poder judiciário. Então é natural que ele, cabendo a ele, a formação da opinio delicti, para quem não gosta de latim, significa apenas a formação do seu convencimento, acusatório ou não, se ele vai acusar ou não vai, se ele vai arquivar ou não. Isso então está em todo o caminho, em todas as ponderações de ordem lógica que indicam que o Ministério Público deveria, quando nada, supervisionar os rumos da investigação, se cabe a ele, em última análise, a conclusão final sobre o que fazer com esse material investigativo. Essa é uma questão. Condução de investigação pelo Ministério Público, condução pelo juiz. Condução pelo juiz é algo absolutamente que vem de séculos e séculos e séculos, século XIV, século XIII, jurisdições eclesiásticas em que se tinha um juiz. Aliás, para chamar a atenção de vocês sobre a confusão que se faz sobre o sistema inquisitório e sistema acusatório, o velho Torquemada e Valdez, no século XV e século XVI, nas inquisições espanholas, já faziam distinções entre a tarefa de investigar e a tarefa de julgar. E, no entanto, sabe-se
A mais não poder que se trata de sistemas nitidamente inquisitoriais. O que eu quero dizer com isso é, há uma grande confusão sobre características específicas de determinados sistemas, oralidade, não é? Segredo no inquisitorial, e que estão, ao longo da história, estão atrelados a modelos inquisitoriais ou acusatórios, independentemente do princípio reitor de cada um deles. Não se pode dizer que um sistema acusatório seja assim ou assado. Há várias modalidades, houve várias modalidades de sistemas acusatórios ao longo desse tempo. Para não ir muito longe, fiquemos em Atenas, onde tudo começa, onde as pessoas, uma pessoa do povo ou um funcionário público detém o poder de investigação, ou o poder de iniciar a investigação e o poder de acusação, reservando-se à população o poder de julgamento desses fatos. Bem, mas o que isso tudo tem de importante aqui? Tem de importante porque a gente quer falar do Brasil, a gente quer falar do nosso mundo, do nosso horizonte normativo. E se o objetivo é esse, retrospectivas históricas só interessam na medida em que elas tiverem alguma conexão com o nosso mundo de hoje. Fora daí é conversa fiada, fora daí é pesquisa acadêmica, e que eu acho que não é exatamente o objetivo deste encontro. Então, nosso problema começa com o seguinte: terá feições prioritariamente jurídicas a minha abordagem, não de metodologia de investigação, já que o tema refoge um pouco. Mas a nossa história, o nosso problema começa com a seguinte questão: a Constituição de 1988 e a história do sistema acusatório. Nós temos uma definição prévia, completa e cabal, esclarecedora de qual modelo acusatório temos no Brasil? Você abre uma série de manuais de processo penal, sobretudo os mais recentes, e a resposta parece ser positiva, no sentido que a Constituição da República, sim, estabelece claramente um modelo acusatório de processo. E como se não bastasse o argumento da existência de norma na Constituição, argumenta-se também com a história. E me parece que as duas conclusões são absolutamente equivocadas, ambas. Primeiro, que a história desautoriza essa conclusão. A história não diz exatamente o que é o modelo acusatório no que diz respeito à separação do juiz de função de investigação e função de acusação. Há sistemas inquisitoriais em que o juiz não exercia nenhuma atividade, nenhuma iniciativa probatória na fase de julgamento. O que começa a aparecer com contornos mais claros é apenas o Código de Instrução Criminal francês de 1808. É só ali que você tem um sistema misto, no qual não é porque existe inquérito policial e fase de processo que nós temos sistema misto, não. Isso é um grande equívoco que a doutrina brasileira ainda faz. Fase de inquérito como fase administrativa não indica início de processo. O sistema misto é quando existe uma fase de processo já iniciada com a notícia crimes e dirigida por um juiz. Aí nós estamos falando de um juizado de instrução mesmo. Tem início o processo com fases diferentes de apuração e fase de acusação, mas tem início o processo já com a notícia crimes e o início da investigação. Então é completamente diferente. Nós não temos processo com instalação de inquérito policial. Nós não temos. Nós temos fase de investigação administrativa. Que isso fique muito claro. Bem, o equívoco é histórico, no ponto então que diz que o juiz do sistema acusatório não teria nenhuma liberdade de iniciativa de prova. Isso é desmentido pela história. Há sistemas inquisitoriais em que o juiz também tinha tal restrição, mas no início dos sistemas acusatórios, lá na antiguidade, o juiz julgador não exercia função de prova, porque eram muitos os cidadãos que eram responsáveis pelo julgamento, e eles não tinham condições reais e concretas de escarafunchar o material apresentado para julgamento.
o único modelo atualmente em vigor, que discute uma separação clara, uma inércia do magistrado, é o modelo norte-americano ou anglo-americano, e com uma pitada de aproximação do Código de Processo Penal do Chile. São os dois modelos que cuidam de um sistema de partes. Mas como assim um sistema de partes? Com todas as consequências do significado de um modelo de parte. O que é modelo de parte? Modelo de parte é um modelo no qual os responsáveis pela construção do processo, ou seja, os responsáveis pela construção da acusação e do material defensivo, recai todo sobre o ombro das partes. Ou seja, no modelo de partes, cuidam do conteúdo do processo exatamente a acusação e a defesa. O juiz é um mediador, é um árbitro da legalidade. Ele apenas controla a legalidade do material que está sendo inserido como material probatório e como material defensivo. Só este modelo norte-americano. Mas é importante notarmos, e as críticas da doutrina norte-americana se repetem, que esse modelo de partes é o mais tradicional dos modelos acusatórios. E ele recebe críticas por uma razão muito simples. Ele cuida do seu conteúdo, do conteúdo do processo, como algo de interesse privado. Ou seja, as partes estão soltas à mercê da sorte de sua atuação. Quando você pensa num órgão do Ministério Público, um órgão estatal, que responderá pelo insucesso da a sua atuação, não há problema algum. Mas quando você pensa no insucesso de uma atividade defensiva em prejuízo do réu, e alguém que pode ser condenado exatamente pela inércia, pela ineficácia e insuficiência de um defensor, talvez você se veja tomado por alguma perplexidade, já que você pode ter um sentimento metafísico de justiça que transcenda a questão inicial de um processo de interesse privado. Uma coisa é um dissenso entre pessoas. Eu sou titular de um direito, quero exercer o direito e a parte resiste. Eu vou então ao Estado que monopoliza a jurisdição e digo: eu quero uma alternativa, uma solução em que Vossa Excelência substitua-se a mim e impõe a solução judicial a essa pessoa, porque eu tenho um direito subjetivo em face dele e ele não respeitou. Então o Estado diz: você sofrerá as consequências porque ele tem direito subjetivo. Nessa demanda, o que está sendo discutido é um titular de um direito subjetivo contra alguém que se diz também titular de outro. Essa jurisdição surge exatamente no processo não penal, surge no processo civil, em que há direito subjetivo sendo discutido. Quando você fala em processo penal, eu não digo o Ministério Público é titular do ius puniendi. Essa é uma história para boi velho dormir. Quem ainda tem essa história de ius puniendi é porque quer a qualquer modo pegar aquela teoria do processo que fala o direito como direito de ação, que impõe à jurisdição o dever de prestar jurisdição. Então querem jogar essa concepção, todas essas categorias da teoria do processo para dentro do processo penal. Não tem nenhum ius puniendi. Como direito de punir, o Estado tem direito de criminalizar comportamentos se ele é soberano. Se ele é soberano, eu criminalizo comportamentos para proteger lesões e danos. O quanto será legítimo esse direito penal, o quanto será legítimo esse sistema punitivo, é uma outra história, que eu não estou discutindo aqui. Aqui me interessa debater e mostrar claramente o grau de incerteza e o grau de falsas mensagens que estão pululando na doutrina brasileira sobre questões muito sérias. No processo penal não há vencido nem vencedores. No processo penal só há vencidos. O processo penal começa com um drama, um dano e um drama. Um drama da vítima e de seus familiares. O que faz o processo penal? É um processo de imputação de responsabilidade. Não estou discutindo o direito subjetivo do Estado punir, não. Eu estou dizendo: alguém praticou um dano, atribua a responsabilidade a você, quero que você se defenda da melhor maneira possível, quero um devido processo penal orientado pela ampla defesa.
na qual a dialética da incerteza seja o ponto de partida, ou seja, da não culpabilidade. O princípio da não culpabilidade impõe que o Estado trate aquele que está sendo investigado como não culpado. Faz com que o Estado duvide da sua acusação. E com essa dialética da incerteza, duvidando da imputação, é que você amplia muito o leque argumentativo e o leque probatório. Não há igualdade de partes em processo, isso é balela. Não pode haver igualdade de partes que não seja formal. Formal, sim. O prazo de recurso para um é o mesmo para outro. O prazo de impugnação para um é o mesmo para outro. De arrolar testemunha pode ser semelhante. Mas eu não posso dizer que as partes sejam iguais, porque ali eu não estou discutindo direito subjetivo de um ou de outro. Eu estou ali para apurar responsabilidade. E como tal, eu devo potencializar a defesa, não é a acusação. A acusação tem uma fase de investigação, há órgãos públicos para fazê-la, há órgãos do Estado com prerrogativas institucionais da magistratura para cuidar da juízo de acusação. Então eu tenho que cuidar da defesa. Dizer de igualdade de partes, esse é um conceito que precisa ser revisto. Igualdade formal, sim. Igualdade material, não. A maioria das condenações no Brasil se referem a pessoas que não tiveram defesa efetiva. Não tiveram. Bem, o problema da história parece posto em poucas linhas, mas é o que me cabe fazê-lo. Agora vamos ao problema da Constituição. Eu disse que haveria dois problemas, um de ordem normativa constitucional e outro de ordem histórica. O de ordem normativa constitucional é um problema de ideologia, é um problema de insatisfação pessoal. Como assim? Isso significa o seguinte: Luiz Roberto Barroso, um constitucionalista conhecido dos senhores, provavelmente, disse recentemente que parece que a Constituição brasileira pode tudo, que ela é capaz de trazer a pessoa amada em 3 dias. Tudo está na Constituição. Alguém tem um problema, corre para um princípio constitucional e diz o princípio da dignidade humana. Esses são tempos de pós-positivismo, no qual nós saímos do mundo da legalidade estrita, em que o juiz era boca da lei, escravo da lei, e o juiz passa a ser também ele, artífice e construtor do significado das normas jurídicas. É este o mundo que nós vivemos. Mas não é só o juiz, não. É o mundo que nós todos somos também, devemos ser também intérpretes dos princípios constitucionais. Então nós devemos potencializar o significado das normas constitucionais no ponto em que elas instituem direitos subjetivos. Afinal, para que existe esse tal de Estado? Se Estado não servir à democracia, à realização do bem comum, não serve para nada. Nós estamos falando em tese, porque se for olharmos do ponto de vista concreto, o negócio é distribuir lenço para todo mundo aqui, porque o pranto será inevitável, não é? Um Estado que não realiza política pública, um Estado que os órgãos, as instituições que lidam com problemas gravíssimos, como é o caso da polícia, como é o caso do sistema penitenciário, quem é que cuida disso? Qual é a política pública que cuida disso? Recentemente ainda tem o ministro da Justiça para dizer que preferiria morrer se fosse preso. Mas então larga o cargo. Larga o cargo pelo menos, porque você pelo menos mostra um sinal de protesto, que o estado de coisas não depende de você, você não tem nada com isso. Depois do almoço eu fico assim, colérico. É porque a gente vê muita palavra, e vê pouca ação. A gente que trabalha nessa área, uma área gravíssima. Agora, quem é que quer polícia bem instrumentalizada com tecnologia de ponta? Interessa a quem você ter uma polícia absolutamente preparada para colher material, para fazer investigação, importune quem seja, interessa a quem?
Vamos continuar prendendo pretos e pobres e prostitutas, que são os crimes de sangue, que são aqueles que a reprovação social parece a mais intensa. Aparece débil mental na imprensa, fazendo reportagem, reality show de julgamento, que dura 1, 2, 3 dias, julgamento de fulano porque matou ciclano. É verdade que houve o circo da ação penal 470, é verdade, mas me parece muito mais decorrente de outras questões de índole política do que propriamente de uma preocupação com a necessidade de termos um aparato investigatório mais qualificado. Por que se discute hoje tanto poder investigatório do Ministério Público? Por que não se quer o Ministério Público investigando? Talvez porque o Ministério Público tenha recursos materiais, tenha orçamento superior à polícia. Talvez. Porque qual a razão lógica se o mundo inteiro o Ministério Público investiga? O mundo inteiro. Eu não sei se o inquérito policial deve existir como está. Quando pensamos sobre um novo código, um novo projeto de código, a ideia era acabar com esse tipo de inquérito policial. Mas a gente não é ingênuo. A gente não estava ali para ficar trabalhando durante um ano e depois apresentar um projeto que iria ser engavetado pela força violentíssima de uma classe A ou B dentro do Congresso Nacional. Então a gente queria que o mundo não fosse transformado tão completamente, mas que pelo menos se alinhasse à Constituição da República. A Constituição da República prevê claramente inquérito policial com essas modalidades, com essa feição. O que não impede que a legislação modifique, por exemplo, informalizando a investigação. E isso o anteprojeto faz, informaliza o ritmo da investigação, distribuindo melhor responsabilidades. Bem, a Constituição não traz a pessoa amada em 3 dias, nem em 10. A Constituição não diz tudo porque ela não veio ali para dizer tudo. A fundação de uma nova ordem política, social, econômica e jurídica não tem nenhuma pretensão de ser um instrumento, um documento divino. A Constituição de 1988 é uma reunião, é um encontro de modificação de ordem política social no Brasil, legítima em certa medida, porque houve ruptura social, mas que jamais teve a pretensão de modificar completamente as instituições nacionais, a não ser uma aqui, outra acolá. Então a Constituição não pode tudo. E a pergunta que eu faço é: qual é o intérprete? Quem é o intérprete? Tem interpretação no Brasil? Ou essa abertura dos princípios constitucionais cabe tudo nesses princípios constitucionais? Quem é o intérprete, afinal de contas? Fica difícil entender, porque cada um maneja um princípio constitucional da maneira que melhor lhe apraz. Você vê uma demanda judicial em que uma parte defende a aplicação de um princípio constitucional que se subsumiria ao seu caso, e outra defendendo outro princípio constitucional. Há alguma unidade da Constituição? Nem tem que ter uma unidade. Constituição é pluralismo. Constituição é acatamento de várias pretensões diferentes, mas é preciso também que se dê um mínimo de unidade em questões fundamentais, em estruturas de Estado, em estrutura de poderes, em estrutura de instituições. Mas nada há na Constituição que determine este ou aquele modelo de sistema acusatório. Há sim acolhimento expresso do princípio acusatório, reitor de todos os modelos, que é: vamos botar a acusação na mão de um órgão público e vamos deixar o juiz para outras questões. Ponto. Princípio acusatório está lá. Imparcialidade do julgador subjaz ao princípio do juiz natural. Juiz com competência material, com competência por prerrogativo de foro, e sim um juiz imparcial. Quem sentencia há de ser imparcial, e essa é uma questão que não precisa estar escrita. Isso subjaz a qualquer tipo de afirmação de um órgão do Estado capaz de decidir. Em sendo assim, o que se quer controlar com o sistema acusatório é a imparcialidade do julgador. Mas vejam bem,
afirmar que eventual mobilidade do juiz de iniciativa probatória implique perda da sua imparcialidade ou neutralidade objetiva diante dos fatos, é realmente instituir um quadro de paranoia mental. E eu faço essa expressão paranoia mental por nenhum rancor e nem querendo atingir quem quer que seja, mas é porque eu estou me referindo à expressão dos quadros mentais paranoicos usadas por Franco Cordeiro. Meus amigos, eu não sei se vocês aqui tem alguém querendo fazer concurso público. Eu imagino que pode ter, sabe por quê? Porque o Brasil tem mais universidade, faculdade de direito do que o resto todo do mundo junto. Nós formamos bacharéis em direito em quantidade superior à torcida do Flamengo. Eu sei que atleticanos e cruzeirenses podem ter se magoado, sobretudo os atleticanos. O que eu quero dizer é que a quantidade de bacharel que nós jogamos no mercado, de dia, à tarde, à noite, é uma loucura, que só pode ser retroalimentada se eu tiver um universo de quê? De concursos públicos. Então tome concurso público, tome carreira jurídica, tome indústria cultural, que produz faculdade de direito, que produz literatura jurídica, da pior qualidade. Porque quanto pior, mais acessível ao grande volume de alunos. Aí nós temos estelionatos de toda ordem. Por quê? Porque eu tenho cursos que prometem aprovação. Eu tenho livros que dizem direito penal ao vivo. Vem com CD com os melhores momentos do crime. O que eu vou entender de um direito penal ao vivo? Eu não sei o que pode ser esse livro. Aí vem direito constitucional esquematizado. Todos os adjetivos vêm para comercializar a obra. Resumos disso, resumos daquilo. Por quê? Porque a quantidade de formandos em direito trabalha o dia inteiro para se virar, para pagar sua faculdade, e precisa de um material que ele seja breve, que ele não tem tempo para estudar muito. Aí vem o problema do estelionato, porque esse aluno sai em total desvantagem. O que não mostram a verdade é que esse aluno não tem a menor condição de concorrer, estudando resumo disso e resumo daquilo, com os alunos que estão se preparando, sem trabalhar, podendo comprar meu livro. Era uma hora de risada, assim, com ênfase, para mostrar o significado que eu estou a elogiar o meu trabalho. Profundo, né? Me perdoe se eu estou fugindo um pouco, mas os quadros mentais paranoicos foi objeto de um concurso público. Caiu na prova assim: o que são os quadros mentais paranoicos? Se eu sou aluno, eu hoje saberia. Se eu sou aluno àquele tempo, eu diria: deve ser o quadro que me atinge num momento como esse, de estar fazendo um concurso com uma banca estúpida como essa. Eu responderia. Os quadros mentais paranoicos foram uma expressão utilizada por Franco Cordeiro na Itália, lá na década de 80, quando na Itália vigorava o juizado de instrução. Franco Cordeiro dizia: juiz que investiga sentenciar é um absurdo, porque ele, ao investigar, ele formaria quadros mentais paranoicos em busca do objeto da investigação. Completamente correto, Sua Excelência. Estamos de acordo. Só que essa expressão quadros mentais paranoicos foi utilizada no Brasil como se Cordeiro estivesse a se referir ao juiz do processo, que não tem iniciativa probatória. Não é o mesmo caso. O paranoico de Cordeiro é o juiz do juizado a quem cabe comandar a investigação. Não é o juiz do processo que tem iniciativa de esclarecer uma prova produzida por uma parte. Com a reforma do Código de Processo Penal italiano em 1988, acabou o quadro do juizado de instrução, o Ministério Público assume a investigação, e há vários dispositivos do Código de Processo Penal italiano permitindo que o juiz expressamente tenha iniciativa probatória para esclarecer aquele material que as partes
não foram suficientes no esclarecimento da questão. Expresso. E mais, Portugal. A Constituição fala em estrutura acusatória do processo. A Constituição portuguesa. O Código Penal, do processo penal português diz: o juiz ou tribunal pode determinar de ofício a produção de provas para esclarecer dúvidas sobre aquele material produzido pelas partes. Alemanha, Espanha, todos esses países, ordenamentos, todos os juízes têm certa mobilidade de iniciativa probatória, certa, subsidiária às partes, ao Ministério Público, ao ônus de prova de seus fatos, o que não impede que uma testemunha do Ministério Público disse A, B, C, D, E, F, G, H. Defesa, alguma pergunta? Não, excelência. Mas não é possível? Aí o juiz fala, não. Quero saber, o senhor está dizendo que disse isso, aquilo? Eu quero saber por que o senhor disse, como é que o senhor soube, etc. A inquirição do juiz, das testemunhas pelo juiz, depois que as partes o fazem, está inclusive no Código de Processo Penal do Chile, que fez uma reforma recente para transformar-se num modelo mais aproximado do processo de partes. E recebeu torrentes de crítica lá no Chile, exatamente por quê? Porque a legislação processual penal chilena estava se aproximando de uma legislação processual civil chilena que, por seu turno, estava indo embora já. Ou seja, o processo civil chileno, como processo civil por aí afora, incluindo o Brasil, já permite maior espaço de movimentação do juiz na decretação de medidas de provas de ofício. Então, os quadros mentais paranoicos, quando caírem no concurso dos senhores, saibam, a frase vem de um italiano, convidado para vir ao Brasil recentemente, não pôde vir porque já está muito velho e cansado, e se referem apenas ao juiz de investigação, não se refere ao juiz do processo. E obras posteriores de Sua Excelência mostram claramente em que ele está de acordo com essa leve, mas necessária e subsidiária iniciativa probatória do juiz. Eu tenho 2 filhos, um estuda aqui, o outro se formou. E um dia eu, com 50 anos de idade, fiquei sabendo que eu já estava superado. Porque um professor da casa teria dito que, como eu ainda defendo que o juiz pode ter algum espaço de iniciativa probatória, eu já estaria superado. E eu disse, fique tranquilo. Primeiro, eu estou vivo, ainda não fui enterrado. O direito comparado todo, tirando norte-americano e um pedaço chileno, está todo o direito comparado nessa superação. Então você continue pensando que é possível trabalhar sob essa ótica e sob essa ótica, mas que a legislação brasileira acolhe essa ótica. A legislação brasileira fez a sua escolha. Nem tudo é constitucional no Brasil. Se você julgar pelo que falam no Brasil, pela produção acadêmica no Brasil, e eu estou dentro de uma academia e me formei aqui, isso não me impede de falar que, se julgar, se nós formos pensar pela produção acadêmica que tem por aí afora, nós vamos descobrir seres humanos inconstitucionais, que talvez existam mesmo. É tanta inconstitucionalidade, da inconstitucionalidade disso, da inconstitucionalidade daquilo. Mas como assim? Que Constituição é essa? Que tudo prevê e tudo se antecipa. Está tudo lá mesmo. Quer dizer que vem uma lei fazer alguma coisa que não pode, porque é inconstitucional. Mas qual o princípio? Escolhe um lá. Tem tantas garantias subjetivas individuais, você escolhe um lá que está bom, é suficiente para dizer que não pode fazer isso. Ora, o que não pode, evidentemente, é a palhaçada do 156 do Código de Processo Penal e de algumas legislações dizer que o juiz pode determinar medidas de ofício na fase de investigação. Não pode. Porque princípio acusatório nós temos. Princípio sim, sistema, que é um conjunto de princípios, esse nós não temos, pelo menos definido com a força que se quer ter. Não estou controlando aqui o tempo, mas vou falando. Qual é o horário da próxima palestra? Me avisem.
Ok. Então vamos lá. Membros do Ministério Público Federal, inicialmente, instituição a qual eu pertenço, andam defendendo, com unhas e dentes, que o delegado de polícia não teria, o delegado de polícia e nenhuma autoridade policial, teria capacidade de requerer nenhum tipo de medidas cautelares na fase de investigação. Ou seja, a polícia está investigando um crime, há as cláusulas da reserva da jurisdição, ou seja, aquelas normas que exigem autorização judicial para a adoção de determinadas medidas investigativas. Então dizem, apenas o Ministério Público poderá requerer o deferimento de medidas investigatórias previstas nas cláusulas da reserva da jurisdição. Traduzindo, apenas o Ministério Público dialoga com o juiz. Com todo respeito à qualidade intelectual, à boa vontade, à competência, não me parece que essa é a escolha nacional. O grande drama nacional é que a pessoa que não tem atendido a sua pretensão, sabe como ela resolve o problema? A outra é inconstitucional. Isso aconteceu com São Paulo. A Academia Paulista foi a responsável pela elaboração de vários anteprojetos de lei no ano de 2000 para modificar a legislação processual penal brasileira. E dentre uma das medidas, uma muito correta, muito boa, previa que o processo seria da seguinte maneira: oferecida a denúncia, não havendo questões processuais, justa causa para os processuais, o juiz não receberia a denúncia, ele mandaria notificar o acusado. Sobrevindo as respostas, ele aí então receberia ou não a peça de acusação, após a resposta. O Congresso Nacional não concordou. Esse é o problema. O Congresso disse, não queremos assim. Nós queremos que o juiz receba a denúncia logo após o seu oferecimento, se não for o caso de rejeição por questões preliminares, mande citar e venha a resposta. Foi o que determinou o Congresso Nacional. Tanto bastou para que setores responsáveis pela elaboração dos anteprojetos e seus discípulos, alunos e simpatizantes passassem a sustentar, primeiro, que haveria então 2 recebimentos da peça acusatória. O primeiro recebimento na fase do artigo 396, quando o juiz não abraçaria a denúncia, não seria um recebimento à maneira de recepção que a gente faz de um amigo, sem nenhum calor, seria apenas um olá. O segundo recebimento, afetuoso, se daria aí sim, na fase do 399, após a resposta. Ou seja, onde está o intérprete aqui? Onde está o intérprete que, sabedor de si, sabedor das suas pré-compreensões, da sua formação pessoal, deveria buscar encontrar no texto aquilo que outra pessoa dispõe e não aquilo que você dispôs? Qualquer que seja o texto, para que seja lido como obra alheia, é preciso que você busque lá o outro, e não que você seja naquele texto apenas o que você é. Só haverá intérprete se houver busca da alteridade. Se isso não acontecer, vamos desistir. A interpretação é apenas um ato de vontade daquele que pode fazê-la, não é? Então, eu concordo com o anteprojeto, tanto que o projeto do CPP, do qual fui relator, e que vai dormir nas gavetas do Congresso por mais 6 anos, pelo menos. Por quê? Porque saiu do Senado, chegou na Câmara, estava junto com o CPC, e ele foi afastado para tramitar junto com o CPC o projeto de Código Comercial, muito mais importante do que um processo de Código de Processo Penal. Então, dá bem uma ideia do que significa para o Congresso Nacional a aprovação de um Código de Processo Penal.
O projeto de Código Penal, eu nem quero falar sobre ele, porque há equívocos demais naquele projeto. Bastariam tantos equívocos assim para infirmar a força das suas pretensões de se transformar em lei. Afinal, como é que uma pessoa, uma comissão de juristas pode sentar e falar assim: vamos fazer uma parte geral e uma parte especial em 7 meses? Reunião de gênios? É claro que é impossível, é absolutamente impossível. Então, esse Código Penal, esse projeto, para mim, não vai a lugar nenhum. Nenhum. O Código de Processo Penal, se tiver chance, ele vai daqui a 5, 6 anos, quando as coisas estiverem mais calmas, ou houver algum tipo de fato novo que determine uma modificação de postura da Câmara dos Deputados. Não é? Bem, digo eu, o nosso projeto prevê assim: o processo começa como? O processo penal começa com a distribuição da inicial. Distribuiu a inicial, está interrompida a prescrição. Se a denúncia for rejeitada, não se faz a interrupção. Mas se recebeu a denúncia, pouco importa que se ouça a defesa, pouco importa. Aliás, receber a denúncia, não precisa nem receber a denúncia mais, podemos acabar com isso. Vamos deixar o recebimento da denúncia para a sentença, que é o que a turma quer. Vamos deixar para a sentença. Então você distribui a ação, interrompeu a prescrição, vamos embora, vamos embora. Quando for sentenciado, depois de tanta instrução, o juiz vai lá e fala: receba a denúncia, e agora vamos para as alegações finais, os senhores digam tudo, e eu vou sentenciar. Bem, uma última palavra sobre a investigação e processo, antes de eu adentrar o problema do sistema acusatório brasileiro, dentro do processo e dentro das medidas cautelares, que é algo que pode interessar um pouco mais aos senhores. Em primeiro lugar, eu volto à questão da capacidade postulatória para concluir da seguinte maneira: que me perdoem, meus colegas, mas se o ideal é que apenas o Ministério Público, supervisionando a investigação, requeresse junto ao juiz medida de prisão, medida de interceptação telefônica, etc., embora me pareça isso o ideal, como ocorre nas legislações europeias e algumas da América do Sul, o fato é que habemus legem, o fato é que habemus Constituição, o que significa que temos polícia e que temos polícia judiciária com capacidade de investigação. O que significa dizer que a legislação brasileira autoriza que o delegado de polícia se reporte ao juiz e requeira a decretação de prisão, e requeira interceptação telefônica, e requeira mandado de busca e apreensão. Essa é a legislação brasileira, que nada tem de inconstitucional. Por isso eu falei de pós-positivismo, por isso eu falei de abertura principiológica. Querem pegar um princípio qualquer, devido processo legal, titularidade do Ministério Público, para dizer que a polícia não tem capacidade postulatória. Ora, capacidade postulatória não tem mesmo. Capacidade postulatória é um conceito da teoria do processo. Para início de conversa, é um conceito teórico, que pode ou não ser acolhido pelo direito positivo. Então, o direito positivo pode acolher capacidade postulatória, legitimação de parte, e dizer: você tem capacidade postulatória, você é parte legítima. Pronto. Lei que escolheu. A lei pode fazê-lo. Portanto, nada tem de inconstitucional isso. Bem, vamos então à parte final. Espero não ter cansado os senhores até agora com excesso de ira. Mas são iras justificadas, porque me chamaram de superado, isso me magoou profundamente. Eu adoro a juventude, eu tenho 3 filhos, talvez por adorar a juventude. Adoro a capacidade de transformação, de renovação que a juventude tem, produz. País algum anda se não tiver uma juventude que passe pelo comunismo, que passe, enfim, que reflita sobre verdades e certezas tão construídas, né, como se fossem definitivas, que transformem o mundo cultural.
De fato, a juventude é a esperança. Mas a juventude tem um problema intrínseco. Ela é muito jovem. E às vezes, a juventude, quando o jovem é muito inteligente, ou quando alguém, parente ou não, diz que ele é muito inteligente, ele pode acreditar. E pode começar a perder o senso crítico. E pode começar a fazer aquilo que a velharia que ele está criticando faz. Pode deixar de refletir. Pode deixar de estudar, porque acha que já atingiu um patamar superior aos demais. Eu conheço várias pessoas que estão nessa condição, vários penalistas, sobretudo, brilhantes, doutorandos na Espanha, na Alemanha, e sempre que estou com eles eu digo: adorei o seu texto, achei brilhante o seu trabalho, cuidado, deixa amadurecer um pouco mais. Porque a maturidade intelectual é uma coisa fundamental para vários estágios da vida e, sobretudo, o conhecimento humano. Estou dizendo isso porque não é verdadeiro que a Constituição brasileira tenha criado, repito, o juiz inerte. Você não encontrará em lugar nenhum da Constituição da República a inércia do juiz. Em lugar nenhum. O que significa, ou que não significa, que se está a dizer que o juiz brasileiro pode ser o velho juiz que substitua o Ministério Público, ou que não haja mais ônus da prova, porque uma tal verdade material, ou uma tal verdade real, essa sim absolutamente evaporada do cenário do debate, deva prevalecer sobre outros tipos de metodologia. É claro que não sabemos o que é verdadeiro, jamais saberemos. O que o juiz profere decisão é uma decisão de convencimento sobre o material produzido no processo. Ninguém pode ter a pretensão de ter resolvido de fato uma decisão conforme a realidade tenha acontecido. Jamais saberemos se o ex-goleiro matou ou participou em que medida. Até uma confissão pode ser objeto de dúvida sobre qual transtorno psíquico que conduz uma pessoa a um depoimento em determinadas situações. Tudo isso é objeto de dúvida. Daí exigirmos uma certeza de fundo material que não seja arbítrio. É o que fala Ferraioli. Quando Ferraioli fala da teoria do garantismo, ele não está falando nada disso que está se apregoando por aí. O que ele quer dizer é: no garantismo possível somente no Estado de Direito, incompossível no Estado totalitário, é preciso que se contenha o arbítrio judicial. É preciso que a decisão judicial seja fruto de conhecimento e não seja fruto apenas de poder. É preciso conter o decisionismo. São questões que estão na ordem do dia de toda teoria do direito, que todos nós devemos saber, temos acesso a elas. Bem, então vamos para um assunto terrível: medidas cautelares. Enfim, a Lei 2.403 põe cobro ao descalabro que vem desde 1941, passando por várias reformas, inclusive em 73 com a Lei Fleury, depois em 77, e finalmente também em 2008, e finalmente a Lei 2.403/11 vem criar medidas cautelares pessoais diversas da prisão, permitindo um outro cenário para investigação. Talvez a investigação ainda não tenha se apercebido da importância dessa lei, porque talvez ela seja muito mais útil à polícia investigativa do que o Ministério Público. Porque, insisto nisso, se tiver mais água, eu aceitaria. Olha só, quando você tem duas cautelares pessoais, alguém é preso em flagrante, mantém-se a prisão, chamada agora preventiva, ou você então libera, exigindo dele comparecimento a todos os atos do processo, como era antes de 2011. Bem, mas exigir o comparecimento a todos os atos do processo é o quê? É uma medida cautelar.
que no Brasil chamava-se liberdade provisória. Mas é uma medida cautelar, sempre foi. Sempre foi. Quando vem a Lei 12.403 e oferece tanto para a investigação quanto para o juiz. Por que eu estou dizendo tanto para a investigação? Ora, porque nem sempre o investigador precisa da cadeia. Às vezes, a cadeia pode ser contraproducente. Às vezes, é melhor que ele fique solto e monitorado. Então, a Lei 12.403 talvez devesse ser fruto de um seminário, de um encontro, ou de uma tematização específica para a polícia investigativa, para que a gente possa discutir efetivamente as estratégias de manipulação, ou de manejo, perdão, manipulação tem uma conotação pejorativa, de manejo de quais cautelares. E aí eu chamo a atenção do seguinte: embora o artigo 309 enumere várias cautelares, e em algumas delas ele as vincule a uma finalidade específica, ou seja, tal medida para isso, tal medida para aquilo, eu sustento ser perfeitamente possível que você requeira uma dessas cautelares para a finalidade prevista para outra. Por quê? Porque nós já superamos o positivismo legalista há muito tempo, nós sabemos que o juiz não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente, e nós sabemos que o legislador erra. Então, se ele previu, a medida cautelar, 2, e a finalidade, ainda que ambas não estejam conectadas, é possível que você maneje uma pela outra e diga: veja como é necessária para a investigação essa cautela, e veja como é adequada essa providência para essa investigação. Perceberam? Como isso é importante, como a gente pode tratar isso melhor. Eu preciso dessa medida, mas o fundamento é outro. Na realidade, eu quero chegar com ela é outro lugar. Para isso é preciso argumentar com Sua Excelência o juiz que, na realidade, nós não estamos defendendo um poder geral de cautela. Poder geral de cautela que existe em processo civil, só lá encontra a sua justificativa. No processo de natureza penal, ele não encontra a mesma justificativa, porque aqui nós estamos falando de graves restrições de direitos pessoais, não patrimoniais. E para isso nós dependemos de lei. É claro que a complexidade do mundo da vida é muito superior àquela da complexidade das normas. Então sempre haverá a possibilidade de haver, perdão da redundância, uma situação num rincão brasileiro qualquer, em que uma cautelar prevista em lei seja inadequada, mas uma intuída ou pensada ou sugerida pelo juiz ou pelo advogado de defesa possa cumprir a mesma missão de cautela sem que esteja prevista em lei. Então, desde que ela não amplie os danos, desde que ela não seja mais onerosa do que aquelas legais, é até possível pensar-se na substituição de uma cautelar legal por outra não legal, sem que isso decorra do poder geral de cautela, decorra da excepcionalidade da situação do fato concreto, que são fundamentações completamente diferentes, não é? Chego então ao ápice desse debate, que é o problema da prisão. E eu sugiro aqui à plateia que não integre as fileiras da delegacia de polícia, me sinto à vontade para chegar a essa afirmação, dado que o patrocínio é de sindicatos de agentes. É claro que é aberto ao público, que vai supor que nós tenhamos alunos de direitos, advogados, etc., enfim, todas as pessoas que se interessem. Mas, nesse ponto específico, me parece importante discutir um pouco mais com o agente de polícia, porque agora nós temos o seguinte: uma prisão em flagrante. Na ordem anterior, antes de 2011, que veio a Lei 12.403,
O artigo 310 previa o seguinte: prendeu em flagrante, tem razão de preventiva? Mantém a prisão. Não tem razão de preventiva? Solta, comparecimento a todos os atos. Agora há uma novidade. A novidade está no artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Porque ali se diz que as medidas cautelares não serão impostas de ofício. Correto? Acolhimento do princípio acusatório. Princípio acusatório. Investigação é polícia e Ministério Público. O juiz não tem nada com isso. O juiz, quando atua na fase de investigação, ele atua como juiz de garantias. É isso que o juiz faz. O juiz não está ali para olhar a qualidade da investigação, para dizer assim, faça esse rumo, faça aquele. Ele não está ali para indeferir medidas, diligências investigativas. Não lhe compete aferir se as diligências investigativas são pertinentes ou não. Não lhe compete. Ele está ali para tutelar liberdades públicas. Ou seja, quando o agente de investigação diz, preciso dessa medida, e a Constituição diz que depende de ordem judicial, ele vai saber, o juiz vai ter que ponderar sobre a necessidade daquela prisão, daquela medida, e se ela se equipara, de fato, ao grau de invasividade que pode existir na medida cautelatória. Controle de legalidade estrita não tem a ver com controle de pertinência. Isso que tribunal e juiz não entenderam ainda. Tem tribunal que acha que pode dar o bedelho sobre ser ou não ser pertinente. Pertinente não lhe diz respeito. Ele não controla a investigação. Ele controla a legalidade da medida que se pede, mas o conteúdo e o rumo da investigação, essa está aí entre os órgãos da persecução. Está certo, denúncia anônima? Disseram isso, disseram aquilo. Interceptação telefônica. Juiz, defiro. Processo nulo, vai acabar anulando tudo. Não façam isso. O que eu estou dizendo é, agora, uma prisão em flagrante, se o agente de polícia fez a investigação, se ele monitorou e etc., seria bom que ele mesmo já apontasse na sua diligência as razões pelas quais ele vê necessidade de medidas cautelares, para que isso conste do auto de prisão em flagrante, que vai ser encaminhado à autoridade judiciária, para que se evite o debate, se o juiz pode ou não pode impor medidas diversas da prisão, sem provocação da polícia ou do Ministério Público. Se vem no auto de prisão em flagrante o requerimento da autoridade policial, delegado, da necessidade de uma cautela qualquer, está satisfeito o problema e afastado o debate sobre provocação, o que já é muito caminho andado. Porque o Ministério Público, sequer a nova lei, não exige, que se encaminhe cópia do auto de prisão em flagrante para o Ministério Público. A lei exige comunicação, mas não exige o encaminhamento do auto de prisão em flagrante. Embora na prática todos saibamos que é assim que se realiza a coisa. Assim o Ministério Público, muitas vezes em 24 horas, não se posiciona, não peticiona, e o juiz se depara com o vazio. Não há provocação nem pela autoridade policial, não há provocação pelo sujeito ativo, pelo legitimado ativo da ação penal. E aí se estabelece a dúvida, a norma do artigo 282, parágrafo 2º, que exige provocação para imposição de medidas cautelares na fase de investigação, arrasta-se, aplica-se agora também no flagrante ou não? No flagrante é diferente, porque houve a prisão em flagrante e o juiz estaria livre, independente de provocação, para impor uma medida cautelar diversa. Imagine o seguinte: para que eu decrete uma prisão preventiva sem antes uma medida cautelar diversa, a infração tem que ser com pena superior a 4 anos. Superior a 4 anos. Então foi feita uma prisão em flagrante de delito, crime, pena máxima, 4 anos. Não vai ficar preso, não pode. Começa daí. Não pode. Para quem exige provocação, a autoridade policial tem que imediatamente dizer: impõe alguma cautelar. Alguma cautelar. Porque se não impuser,
o juiz vai ter que restituir a liberdade pura e simplesmente, sem nada, nenhum ônus. Por quê? Porque o crime tem pena superior a 4 anos, inferior a 4 anos, e para a prisão preventiva só é cabível de forma autônoma, independente de uma outra cautelar, para infrações punidas com pena superior a 4 anos. Agora, vamos supor que o crime seja de pena punida com pena superior a 4 anos. Neste caso específico, aí se põe um problema mais grave. Bom, para aqueles que consideram que tem que haver provocação, está resolvido o assunto. Tiroteio na Afonso Pena, roubo de agência bancária, 4 mortos, artilharia pesada, metralhadora, é realizada a prisão. 5 pessoas são presas, encaminhadas à polícia, lavrado o auto de prisão em flagrante, encaminhado sábado à autoridade judiciária. Sábado no plantão. A autoridade policial olha o auto de prisão em flagrante e não vê ali nenhum requerimento. Ele tem 2 opções. Se não houve provocação do Ministério Público, ele não tem nada a fazer. Manda soltar. Tchau e benção para os senhores. A menos que haja dúvida sobre a identidade civil de alguém. Artigo 313. Se não houver isso, para quem entende que o juiz não pode tomar nenhuma providência sem provocação, restitua-se a liberdade pura e simplesmente. Outra opção, ainda para quem entende que exige provocação, é dizer, vista ao Ministério Público e a defesa, para que em 24 horas requeiram o que é de direito. A seu favor, ao juiz que agisse assim, estão várias ordens normativas do direito comparado. Várias, inclusive constituições, que determinam que deve ser feita, designada uma audiência de 72 horas no máximo, onde será apresentado o preso e as partes devem se manifestar sobre a necessidade ou não de prisão. Para quem entende que não, o 282, parágrafo 2º, não se estende ao flagrante delito, porque o flagrante delito, se ele impede que se antecipe a culpa, pelo menos, ou por outro lado, ele implica uma visibilidade maior do fato, do que poderá também resultar maior risco à persecução, o juiz poderia decretar de ofício a prisão preventiva se o crime é de pena superior a 4 anos, e desde que o faça única e exclusivamente para assegurar a aplicação da lei penal ou por garantia da ordem pública. Em nenhuma situação, o juiz poderá impor medida cautelar ou decretar a prisão preventiva por conveniência da investigação. Isso está absolutamente afastado. Não há o que pensar mais. Juiz não pode converter prisão em flagrante em preventiva porque é conveniente para a instrução, para a investigação criminal. Isso não é assunto dele, não lhe diz respeito. Sob conveniência que vem a polícia, que vem o Ministério Público para apontar essa necessidade. Meus caros, eu tenho aqui umas outras coisas para dizer, muitas coisas mesmo, mas acho também que perderíamos o foco da tematização geral. Talvez seja melhor fomentar aqui algumas interlocuções mais ligadas a essa tematização geral do que propriamente a minha extensão para assuntos de cunho de dogmática jurídico processual penal. Mas antes de encerrar, eu não posso deixar de chamar a atenção dos senhores para esse movimento extremamente problemático que quer um juiz absolutamente inerte. Não é necessário mais repetir. Essa proposta é uma proposta que só encontra eco nos Estados Unidos da América e um pouco no Chile, do que tem conhecimento no mundo ocidental. A experiência internacional é em sentido contrário, todos permitindo que o juiz sentenciante possa, depois da instrução, dizer, preciso esclarecer essa prova. O senhor disse isso, mas aquele disse aquilo. Eu preciso que vocês esclareçam isso. Eu não preciso que parte nenhuma requeira a cariação
Um juiz que viu que alguém disse A e o outro disse B, tem que poder dialogar com as partes e dizer: não, eu quero que os senhores vamos sentar aqui, vamos ver quem é que está conversando fiado. Chegou-se ao ponto, então, e esse é o ápice, para fechar, também objeto de indagação em concurso público, e que me fez chorar mais do que muitas canções que existem por aí. E as canções não me fazem chorar pela beleza intrínseca delas, não, viu, Paulo? É pelo baixíssimo grau que chegou a música brasileira, que é um negócio assim, estapafúrdio. Quando eu vi, numa viagem que fiz, de visita à Itália, e vi um cara, um músico, desse que fica o dia inteiro tocando lá, solfejando Michel Teló, meu amigo, eu me abracei com a turma que estava comigo e falei: acabou tudo, não há mais o que fazer. Música exportação nacional. Bem, foi o seguinte: emendasse o Libelli, emenda do Libelli, correção da capitulação, está no 383, qualquer aluno, qualquer estudante de direito já sabe disso. O problema do concurso respondia que o artigo 383 não poderia ser aplicado, ele é inconstitucional, porque ele viola o sistema acusatório brasileiro. Na medida em que o Ministério Público diz que o crime é A, o juiz não pode dizer que é B, porque isso violaria o sistema acusatório nacional. Com essa eu encerro, porque eu espero ter demonstrado que, pelo visto, nós jamais teremos um intérprete que realmente honre a palavra interpretação, que é alguém em busca do outro. Muito obrigado. Doutor Eugênio Pacelli, podemos abrir para algumas perguntas? Bem rapidinho? Claro. Alguém? E bem rapidinho, por favor. Para 3 perguntas e vamos fechar? Já temos 3. Parabenizar o pelas palavras, tá? E, na verdade, a minha questão foge ligeiramente do tema. Uma questão que tem 2. A primeira delas é se há previsão no projeto do Código de Processo da figura do indiciamento, e em caso positivo ou negativo, em razão de que, pensando isso, frente aos direitos do investigado. E segunda, se o senhor já teve a oportunidade de se posicionar acerca da proposta do Emenda Nacional número 37. Indiciamento foi previsto no anteprojeto, embora, de minha parte, quem acompanha meus trabalhos sabe muito bem que eu não vejo o menor relevo ou necessidade desse juízo de conclusão que faz a autoridade policial. Indiciar é dizer: a mim parece que você é autor. Para piorar, uma lei recente cuidando dos crimes de lavagem de dinheiro, Lei 12.694, comete a estultício e o delírio de mandar afastar uma autoridade pública pelo fato do indiciamento em inquérito policial. Isso é ultrapassar o limite da estupidez legislativa. É algo que não dá nem para discutir. Fizemos uma previsão de indiciamento contra o meu voto, mas em termos diferentes, no sentido de que somente após o último ato de investigação da autoridade policial culminaria com seu indiciamento, e não ao início, como pelo menos a preservar que não se tratasse de um juízo provisório, mas que se tratasse de um juízo definitivo da autoridade policial. O tempo em relação de duração desse indiciamento ou de consequências dele talvez não fosse muito grande, exatamente pelo fato que previmos um relatório absolutamente informal. O projeto prevê um relatório que não tem a menor necessidade de fazer isso ou aquilo, porque isso não é tarefa imprescindível. O Ministério Público tem diante de si o quadro, e o relatório vem apenas dizer onde é que estão as provas, o que se fez, o que poderia ter sido feito. Sobre a segunda questão, eu tenho alguns escritos
nos comentários de processo penal e no curso de processo penal, uma insistência muito grande em dizer que, não da PEC especificamente, mas que essa história de investigação exclusiva por parte de quem quer que seja, qualquer tipo de órgão público, ela pode ser extremamente problemática, porque ela municia demais um órgão e isso abre espaço para diversos tipos de ingerências. Eu, por exemplo, sou contra e defendo em livro a impossibilidade de exclusividade de investigação dos magistrados e dos membros do Ministério Público para crimes praticados por membros do Ministério Público e por magistrados. Eu não reconheço a constitucionalidade de uma investigação judicial. Isso, para mim, foi varrido. Eu não vejo por que os juízes devam investigar juízes. Eu acho que a Constituição prevê a investigação da Polícia Judiciária e ela deve ser extensiva a qualquer tipo de delito. Sou efetivamente contra a PEC 37, nem sequer conheço os termos dos seus termos em detalhes, mas acho também que é preciso uma legislação brasileira, como a espanhola, por exemplo, que diz assim: se uma autoridade investigante iniciou a investigação, que a outra não o faça, ou que faça junto. Porque realmente colocar uma pessoa à mercê de todas as autoridades administrativas que se veem em condições de fazer investigação é algo muito complicado. Alguém é chamado no procedimento administrativo do Banco Central para depor sobre um fato, é intimado pela polícia para depor sobre o fato, é intimado pelo Ministério Público para depor sobre o fato, tudo sob o dever de depor. Quer dizer, eu acho que essa perturbação ela pode ser evitada em homenagem à proteção das liberdades públicas. Se alguém está investigando, é preciso que o outro se contenha. Mas a minha posição em matéria de investigação criminal é que o Ministério Público deve supervisionar toda a atividade investigativa. Implanta na sua gestão. E, para falar sobre isso, como que a polícia, na sua visão, poderia ser enquadrada? E vou lembrar um fato ocorrido há alguns anos, em São Paulo, que a inteligência comunicou ao secretário de Segurança Pública que, no Dia das Mães, os presos que saíssem iriam matar policiais. Eles não tomaram as devidas providências e ocorreu 96 mortes. Porque teria um ônus político, né, de ter revogado esse indulto de Dia das Mães. Então, a polícia ela não tem uma certa autonomia para fazer investigação. Ela depende, hoje, do inquérito policial, ela depende da autorização judicial, até também do Ministério Público. Como que o senhor poderia dizer para nós de que maneira ou como isso poderia ser feito para a polícia conseguir ter essa autonomia para fazer a investigação? Bem, eu sabia que alguns desconfortos eu teria que passar. Mas são desconfortos absolutamente normais. Quando instituições se encontram, é preciso que elas realmente se dispam de pretensões corporativas e levem a sério as suas posições. A minha posição pessoal é que não há possibilidade de existir uma polícia sem uma supervisão. Não tem como existir uma polícia judiciária, ministerial, ou polícia civil, ou polícia federal, ligada ao executivo, que não dependa de uma coordenação, de uma supervisão. Isso, para mim, é fundamental. A ausência de liberdade de investigação talvez decorra de uma estrutura absolutamente velha, de uma regulação, de um regramento. Alguns dizem que isso é uma questão de garantias individuais, você ter o regramento dos procedimentos de investigação. Eu não sei se isso é exatamente assim, porque, na verdade, nós temos investigações em que eu não posso adiantar os rumos dessa investigação, sob pena de perder totalmente a eficácia dela. Então, não pode ser algo em segredo, evidentemente, mas é algo que tem que ter mais flexibilidade. Não é alguém mandando o tempo todo, é você ter liberdade de fazer a investigação, supervisionado, reportando-se a uma autoridade que tenha hierarquia sobre isso.
Acho a expressão polícia judiciária um equívoco em si mesmo. Judiciário não tem polícia. Acho que quem tem que ter polícia é o Ministério Público. Se tivesse que chamar a polícia de alguma coisa vinculada a alguma instituição, seria polícia ministerial. Não estou puxando sardinha, essa expressão é péssima, até porque eu detesto sardinha. Mas eu não costumo, eu não tenho o hábito de pensar conforme seja mais ou menos interessante para a minha instituição. Eu digo assim, do ponto de vista da distribuição de atribuições no Brasil, na Constituição, a polícia está muito mais próxima do Ministério Público do que do Poder Judiciário. O fato dela se reportar nas cláusulas de reserva da jurisdição, evidentemente não a aproxima do Judiciário, e sim faz com que as liberdades públicas sejam protegidas pelo Judiciário no momento da investigação. Então, a minha posição é de que também essa expressão polícia judiciária não é adequada. Já disse e repito, para mim a investigação brasileira deveria ser conduzida, supervisionada pelo órgão a quem cabe a legitimação ativa da ação penal, a quem cabe o arquivamento, a quem, enfim, decide sobre essas questões em última análise. E acho que só teremos uma liberdade maior de investigação criminal o dia que houver um acertamento, normativo ou não, entre Ministério Público, delegados e agentes. Porque, enquanto continuar assim, eu posso dizer, sem o menor problema, que há vários delegados que estão em tensão permanente com membros do Ministério Público. Porque eles quase não aceitam atender ou cumprir uma ordem. Uma ordem, chama requisição. Requisição é ordem. Então, se você requisita uma medida ao delegado, o delegado tem o dever de cumprir. Que ele faça outras, mas essa ele tem que fazer. Então, essa luta corporativa por ganho de autonomia é algo que também me preocupa muito no Brasil, sabe? Falta conserto, no sentido de ser, né? De consertamento de ações, e mais lutas individuais em prejuízo do crescimento das instituições. Isso que você narra como essa vinculação ao executivo é uma tragédia que não tem solução. Parece que não tem solução. Ou você aloca as polícias ao Ministério Público, sob orçamento de Ministério Público, ou então você não vai ter jeito. Vai ficar vinculado ao executivo com as mazelas que a gente sabe muito bem que ocorrem no executivo. Próxima, última pergunta. Boa tarde, ser breve. Parabenizá-lo primeiro pela brilhante exposição que navega pela sociologia, filosofia e até mesmo enxergar o que estão fazendo com a música e com a nossa cultura brasileira e mundial, que a coisa está lastrando mesmo. Então, o senhor tem uma visão transdisciplinar que nos abraça e que nos dá incentivo para continuar. Agora, eu queria um apontamento com relação ao que o senhor citou o direito positivo e cita a questão do juiz, o jus naturalista, agindo ali próximo da pessoa, na realidade da pessoa, aplicando a legislação após o inquérito, com uma visão não só legalista, mas uma visão de ser humano, de direito humano. Gostaria que o senhor fizesse um apontamento com relação a isso, posto que a legislação brasileira, de fato, amarra o judiciário, querem amarrar o Ministério Público e amarram as polícias. Gostaria só de um apontamento seu com relação a essa questão, eu queria agradecer e agradeço a oportunidade. Ok. Bem, a equação não é fácil, porque a passagem do positivismo para o pós-positivismo terminou por gerar o seguinte: se no positivismo o que se prometia era a segurança jurídica, e por isso o juiz deveria ser a boca da lei, o juiz não deveria dura lex sed lex, cumpra-se a lei, qualquer que seja a sua determinação, e o juiz não ultrapasse os limites linguísticos da lei. Por quê? Porque a lei é produto da vontade e da liberdade do soberano, seja nas monarquias absolutas, seja nas repúblicas. Então a ideia, ao tempo do positivismo, sempre foi essa: a lei como produto da liberdade, como consagração da vontade popular.
Claro que, desde o fim do século XVIII, início do século XIX, isso começa a cair, a percepção já começa a duvidar, primeiro, da segurança jurídica, primeiro, e segundo, da legitimidade do soberano. Afinal, aquele responsável pela produção da norma era de fato legítimo, detém de fato legitimidade para representar a vontade popular? A partir daí, os movimentos todos foram demolindo essa história de legalismo estrito, para que todos nós pudéssemos participar do significado das normas. O ápice epistemológico disso é o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito surge, portanto, como a última alternativa à evolução que passa do Estado liberal, passa do Estado de bem-estar social, para desaguar num Estado de um Estado constitucional, no qual a missão desse Estado é identificar e afirmar os direitos fundamentais e permitir que todos nós participemos da democracia de modo mais ativo. De que maneira? Também participando do significado das normas. Nós não podemos aceitar que um Supremo Tribunal Federal diga que isso é isso e pronto, acabou. Nós temos que dizer, não, o Supremo tem que prestar atenção no que a doutrina escreve sobre isso, no que os tribunais de primeiro grau, de segundo grau disseram sobre isso. O Supremo não pode ser, uma coisa é ser contra-majoritário, a outra é ser arbitrário, decisionista. Nós queremos fazer isso e pronto, acabou. A Constituição é o que quisermos que seja. Isso não é democracia, isso é arbítrio. Então, o que eu quero... o ponto final dessa minha história é que entre o decisionismo, que é o fato de alguém poder decidir com essa abertura de princípios, então cabe qualquer argumentação dentro do princípio, então eu faço valer a minha vontade. Entre esse risco do decisionismo e o risco do juiz legalista atrelado a dura lex sed lex, eu prefiro esse juiz pós-positivista. Por quê? Porque ele nós podemos controlar. Ele nós podemos dizer, o seu fundamento é absolutamente inconsistente. O princípio que o senhor está se valendo, ele não diz tanta coisa, ele não permite tanto espaço de concretização. O senhor, na verdade, está sendo decisionista e arbitrário, e por isso nós precisamos mudar essa decisão. Ou seja, é possível controlar o decisionismo do intérprete, mas não é possível controlar o arbítrio do legislador. Doutora Eugênio Pacelli, muito obrigada pela contribuição nesse seminário.